Preparem-se para mergulhar de cabeça num clássico da literatura. Hoje a gente vai navegar pelas páginas de Moby Dick, do Herman Melville. Moby Dick! Eu sei. Alguns de vocês podem estar pensando, aquele livro enorme e denso sobre baleias. Oh, baleia. Mas confiem em mim, gente. Existe um motivo para Moby Dick ser considerado uma obra-prima. Nossa missão nesse mergulho profundo, desenterrar joias escondidas, aqueles momentos inesperados de genialidade e aventura que tornam esse livro tão cativante. E para tornar a viagem ainda mais interessante, imaginem só. Vocês estão prestes a embarcar no Pequod, prontos para sua própria aventura baleira, que tal? É fascinante como Melville nos coloca direto no convés do navio desde o comecinho. Logo nas primeiras páginas, a gente conhece o Ishmael, o narrador, que decide se aventurar numa viagem baleira. Isso. Partindo de Nantucket, a capital mundial da caça às baleias. Exatamente, é a primeira parada dele. É a estalagem Spouterin, um lugar, digamos, peculiar. A pousada tem um charme único. Afinal, não é todo dia que você precisa dividir a cama com um arpoador cheio de tatuagens e que carrega um machado de guerra, como o Queequeg. Pois é, mas o interessante é como Ishmael reage a tudo isso. Apesar do susto inicial, ele logo começa a enxergar o humor da situação. E isso meio que define o tom de todo o livro, sabe? Uma mistura de admiração, medo e um humor negro bem peculiar. É verdade. Mas Mas por que será que o Melville escolheu começar a história dessa forma? O que ele quer nos mostrar sobre o Ishmael? acho que revela a abertura do Ishmael para novas experiências. A vontade de sair da zona de conforto. E tem um toque de destino também, né? Lembra daquela frase sobre o grande programa da Providência. O Ishmael vê a decisão de embarcar nessa viagem como parte de um plano maior, algo que vai além do controle dele. Que, considerando o que acontece depois, é bem significativo, para dizer o mínimo. Nossa. E logo em seguida, Melville nos presenteia com descrições tão vívidas dos marinheiros e da atmosfera de Nantucket. É como se a gente pudesse sentir o cheiro de maresia e ouvir o range dos navios. Um ambiente perigoso e sombrio, mas ao mesmo tempo incrivelmente excitante. Sem dúvida. E o material que a gente tem aqui destaca algumas cenas que realmente ilustram isso. Tipo a chegada da tripulação do Grampus na estalagem, parecendo uma erupção de ursos vindos do Labrador, como descreve o Melville. Eles estavam no mar há 3 anos, completamente castigados pelo tempo, e a primeira coisa que fazem ao chegar é correr pro bar. É como se o autor estivesse nos dando um vislumbre da vida rude e imprevisível desses baleiros, né? Homens que arriscavam suas vidas por uma chance de enriquecer com óleo de baleia. Um contraste gritante com a vida pacata de Ishmael até então. Total. E logo depois a gente tem aquela cena no cemitério de Nantucket, repleto de lápides de marinheiros que perderam suas vidas no mar. Uma imagem poderosa que nos lembra dos perigos da caça às baleias e dos sacrifícios que esses homens faziam. Isso já estabelece um tom meio sombrio pro resto da história, né? Mas, em meio a toda essa escuridão, também existe uma sensação incrível de aventura, de desbravar o desconhecido. Essa dualidade, essa tensão entre o medo e o fascínio que torna Moby Dick tão envolvente. E falando em fascínio, vamos conhecer melhor os personagens principais. O Capitão Ahab e o imediato Starbuck. Duas figuras completamente opostas, você não acha? Ah, com certeza. De um lado temos o lendário épico, o capitão de uma perna só, movido por uma obsessão quase insana em caçar o Moby Dick, a baleia branca que lhe arrancou a perna. Uma figura imponente, dominada pela fúria e pelo desejo de vingança, mas que também carrega uma tristeza profunda, quase shakespeariana. Uau! E do outro lado, Temos Starbuck, a voz da razão. O primeiro imediato que tenta controlar a obsessão de Ahab a todo custo. Prático, religioso e profundamente preocupado com a segurança da tripulação. Ele enxerga o perigo na busca implacável de Ahab por Moby Dick. e qual é a dinâmica entre eles? Dá pra sentir as faíscas só de imaginar. É um conflito clássico. A razão versus a obsessão. Starbuck representa a abordagem cautelosa e sensata da caça às baleias, enquanto Ahab incorpora a vontade selvagem, quase mítica, de dominar a natureza. Mesmo que isso signifique a autodestruição. Essa tensão permeia todo o livro e impulsiona a narrativa de forma magistral. E não podemos esquecer do restante da tripulação. Temos o Queequeg, o arpoador que se torna o melhor amigo de Ishmael, apesar de ser um pagão com seus próprios rituais. Ah, Queequeg, É. com certeza. E essa amizade tão importante para a história, ela mostra a capacidade do Ishmael de se conectar com alguém de uma cultura completamente diferente. De enxergar além das aparências e encontrar a humanidade em comum. Um claro contraste com o preconceito da época. E também temos o Tastego, o arpoador nativo americano, e o Dagu, o gigante arpoador africano. E não vamos esquecer do Flask, o terceiro imediato baixinho e esquentadinho, que é completamente ofuscado pela figura imponente de Dagu. É verdade. O Melville realmente criou uma tapeçaria incrível de personagens vindos de todas as partes do mundo. Um lembrete de que as tripulações baleiras eram incrivelmente diversas, reunindo pessoas de todas as esferas da vida nessa busca perigosa e imprevisível.
E cada um desses personagens traz sua própria perspectiva e bagagem para a história, adicionando camadas de complexidade aos temas do livro. Mas por falar em temas, que tal mergulharmos um pouco mais no mundo da caça às baleias em si? O material que a gente tem aqui nos dá algumas informações fascinantes sobre o contexto histórico e cultural dessa indústria. É verdade. E vai muito além da prática de caçar baleias. Melville usa a caça como uma lente para explorar ideias mais amplas, sabe? Sobre a ambição humana, nossa relação com a natureza, a busca pelo conhecimento. Exatamente. E essa exploração começa logo cedo, com o sermão do Padre Maple. Ele compara o navio baleeiro a uma igreja e a viagem baleeira é uma jornada espiritual repleta de perigos e tentações. Uau, que metáfora poderosa! Que prenuncia os desafios e dilemas morais que a tripulação vai enfrentar ao longo da história. Sem dúvida. E falando em prenúncios, a gente tem a cena em que o Ahab pregou o doblão de ouro no mastro, oferecendo como recompensa ao primeiro homem que avistar Moby Dick. Um ato carregado de simbolismo, você não acha? Nossa, com certeza. Representa a determinação inabalável de Abe, mas também o seu poder sobre a tripulação. Ele está usando o ouro para uni-los à sua busca por vingança, custe o que custar. E é interessante como o material que a gente tem aqui menciona os diferentes tipos de baleias, classificando-as em categorias como fólio e oitavo, com base no tamanho. Detalhes que, à primeira vista, podem parecer insignificantes. Mas que, na verdade, revelam um conhecimento enciclopédico de Melville sobre a caça às baleias. Ele se aprofunda nos detalhes, nas diferentes espécies, na anatomia, nas técnicas. Exatamente. É como se ele estivesse tentando nos educar sobre o assunto. E ao compreender essas complexidades da caça às baleias, a gente consegue apreciar melhor a complexidade do próprio romance. Então, agora que já ambientamos o cenário e conhecemos os personagens, vamos falar sobre a grande estrela da história, Moby Dick. A baleia branca. Uma figura que transcende o papel de mera criatura marinha, não é? Sim, uma lenda. A força da natureza. Exatamente. E o material que a gente tem aqui pinta um quadro assustador sobre ela. Ouvimos histórias de outros navios sobre seu poder, sua ferocidade, como a do Capitão Boomer, que perdeu o braço para Moby Dick, mas escolheu não se vingar. O que, obviamente, destaca a abordagem completamente diferente do Ahab, né? Boomer aceita o seu destino, enquanto Abe é consumido pela necessidade de revidade, de dominar a própria natureza. E essa necessidade o leva a atitudes, no mínimo, questionáveis. Sim, como atirar o quadrante no mar em um ato de completo desespero. Exato. Rejeitando a razão e a lógica, Ahab escolhe seguir o seu próprio caminho, mesmo que isso leve à destruição. Ele está tão obcecado por Moby Dick que se torna cego para tudo ao seu redor, colocando em risco a si mesmo e a todos a bordo do Pequod. E por falar em Moby Dick, ele é mais do que apenas uma baleia, né? E é um símbolo, uma lenda, uma força da natureza. Sem dúvida. E o material que a gente tem aqui destaca essa aura mítica que envolve a baleia branca. Alguns personagens o descrevem como malévolo, quase demoníaco, enquanto outros o veem como um animal agindo por instinto. Ficamos deixou com a seguinte dúvida. Ele é uma força do mal ou apenas uma baleia fazendo o que as baleias fazem? Essa ambiguidade é o que torna Moby Dick tão fascinante e aterrorizante. Ele é como uma tela em branco na qual a gente pode projetar nossos próprios medos e interpretações. E, por falar em medo, vamos voltar à obsessão de Ahab. Já tocamos nesse assunto, mas o material que a gente tem aqui realmente se aprofunda na sua loucura. Sim, e vai muito além da simples vingança pela perna perdida. Existe uma luta interna muito mais profunda, quase existencial. A obsessão de Ahab é como um fogo que o consome por dentro, cegando para qualquer outra coisa. Ele está disposto a sacrificar tudo, todos em sua busca por vingança. Mas será que essa busca implacável terá um fim? Só nos resta continuar navegando por essa história épica para descobrir. Voltamos logo para desvendar mais camadas de Moby Dick. Até já. E aí, prontos para emergir de volta nas profundezas de Moby Dick. No último mergulho, a gente falou sobre os pronúncios sinistros, né? Que permeiam a história e a crescente sensação de pavor que envolve a tripulação. Mas se preparem, porque a partir de agora a aventura vai ficar ainda mais emocionante. Pois é, e no material que a gente recebeu tem uma coisa que me chamou a atenção. O Melville usa os encontros com outros navios, não só para criar suspense, mas também para revelar diferentes perspectivas sobre Moby Dick, né? É como se cada navio trouxesse um novo pedaço do quebra-cabeça da lenda da baleia branca. Exatamente, o encontro com Jeroboam, por exemplo. Eles alertam o Ahab sobre os perigos de perseguir a baleia branca, mas o capitão, o que ele faz? Simplesmente ignora os avisos, zombando dos medos deles. É como se ele estivesse completamente cego pela sua obsessão, né? Incapaz de ouvir qualquer tipo de conselho. E esse encontro reforça a teimosia do Abe, a recusa em aceitar qualquer limite para sua vingança. Sem dúvida. E também apresenta a ideia de Moby Dick como um arauto do azar, sabe? Uma força implacável que pode destruir aqueles que ousam desafiá-lo. E logo depois, a gente tem um encontro com Rachel, um navio que buscava desesperadamente por um bote salva-vidas perdido depois de um ataque de Moby Dick. Uma cena de partir o coração, que nos lembra o custo humano da caça às baleias. Famílias destruídas, vidas interrompidas pela busca desenfreada por lucro e glória.
E por um breve momento, o Ahab parece se solidarizar com a dor do capitão do Rachel, mas logo a sua própria obsessão fala mais alto, sufocando qualquer compaixão que ele possa sentir. Ele está tão focado na sua vingança que se torna incapaz de enxergar o sofrimento ao seu redor. E por falar em sofrimento, o material que a gente tem aqui menciona, por Cody cruzando com a Delight, um navio completamente destruído. Uma imagem fantasmagórica, né, que serve como um aviso para o Ahab. Um vislumbre do destino que pode aguardar o Pequod, caso ele insista na sua busca. E é interessante como o Melville usa esses encontros com outros navios não só para aumentar o suspense, mas também para explorar a ambiguidade moral que envolve a caça às baleias. Verdade. A gente vê personagens movidos pela ganância, outros pela aventura, e alguns que parecem lutar com as implicações éticas de caçar essas criaturas magníficas. É como se o Melville estivesse nos mostrando um caleidoscópio da natureza humana, sabe? Todas suas nuances e contradições refletidas através da lente dessa indústria implacável. E tem toda a camada simbólica desses encontros também. O nome Delight, por exemplo. Delight, em português, significa deleite, né? É irônico considerando o estado do navio quando o Pequod o encontra. É verdade. O Melville brinca com as nossas expectativas, nos fazendo questionar se realmente pode haver deleite nessa busca, que muitas vezes termina em tragédia. Mas e a baleia branca em si? O que ela representa? Você mencionou a cor branca antes. Qual é o significado dela? A cor branca, principalmente quando associada a um Moby Dick, ela se torna um enigma, que gera debates intermináveis. É um símbolo complexo que pode ser interpretado de diversas maneiras. Em um nível, representa a beleza da natureza, a pureza, a vastidão do oceano. Mas também tem um lado mais sombrio, né? Com certeza. O branco também pode representar um medo do desconhecido, a tela em branco na qual a gente projeta nossas próprias ansiedades. Pensa na brancura de um sudário ou no vazio de uma página em branco. Nossa, é verdade. E no caso de Moby Dick, essa brancura se torna quase ofuscante, né? Mascarando sua verdadeira natureza e alimentando a obsessão de Ahab. Ele projeta todos os seus medos, suas frustrações, seus traumas nessa criatura, transformando-o em um inimigo invencível. Exatamente. E o material que a gente tem aqui menciona como Melville compara Moby Dick a outros símbolos brancos na literatura e na natureza, sabe? Nos levando a refletir sobre o que a baleia branca realmente representa. É como se o Melville estivesse nos desafiando a confrontar os mistérios da existência, a lutar com o incognoscível. E quanto mais o Ahab tenta impor sua vontade sobre Moby Dick, mais elusiva e poderosa a baleia branca se torna. Sem dúvida. E essa luta entre a ambição humana e as forças da natureza é um dos temas centrais do romance, né? Mas além da cor branca, outro tema que permeia toda a história é o do destino. Você acha que os personagens de Moby Dick têm livre-arbítrio ou são apenas peões em um jogo cósmico? Essa é uma pergunta complexa, e o Melville não nos dá respostas fáceis. Por um lado, personagens como o Ahab parecem determinados a construir o seu próprio destino, desafiando os deuses, se preciso for. Sim, mas por outro lado a gente tem personagens como Ishmael, né? Que parecem mais resignados com o destino, vendo sua jornada como parte de um plano maior que escapa ao seu controle. É como se eles estivessem presos numa teia de eventos inevitáveis, caminhando para um destino que já está traçado. E essa sensação de inevitabilidade é reforçada pelos inúmeros prenúncios espalhados ao longo da história. Uma quebra do cachimbo de Abby é descrita como um ato agorento. Exatamente. E esses momentos de prenúncio criam uma tensão crescente, nos conduzindo ao confronto final entre o Ahab e Moby Dick. E por falar em confronto final, que tal a gente analisar os últimos capítulos da história? As coisas ficam realmente emocionantes. Sem dúvida. A sequência da perseguição de 3 dias é uma das mais eletrizantes e aterrorizantes de toda a literatura. É como se o Melville estivesse liberando todas as forças da natureza. O vento, as ondas, as próprias baleias. Nessa batalha épica entre o homem e a criatura. E em meio a todo o caos e violência, a gente ainda encontra momentos de beleza e reflexão, né? Sim. Como quando o Ahab se dirige ao vento pedindo que ele revele os segredos do universo. É verdade. Uma cena que nos faz questionar o papel da humanidade diante da imensidão do cosmos. E também temos a imagem fantasmagórica do Pequod sendo arrastado para o fundo por Moby Dick, com o Ahab preso às costas da baleia, desafiando o destino até o último suspiro. O final poderoso e trágico, né? Que nos deixa com diversas reflexões sobre a natureza da obsessão, os limites da ambição humana e o poder inabalável da natureza. E aí? O que te impactou mais nessa parte da história? O que você acha que o Melville quis transmitir com toda essa carga dramática? Acho que ele nos convida a refletir sobre a nossa própria relação com o desconhecido, sabe? Com as forças que estão além do nosso controle. Será que, como Abby, a gente se deixa dominar pela obsessão? Pela busca incessante por algo que pode nos destruir? Ou será que, como Ishmael, a gente encontra um caminho diferente? Uma maneira de coexistir com mistério e desconhecido? Perguntas que ecoam muito além das páginas de Moby Dick, nos convidando a um mergulho profundo em nossa própria alma. E aí, preparados para a última etapa dessa jornada épica. Voltamos já já com as últimas reflexões e insights sobre essa obra-prima da literatura. E aí, gente? De volta para o Deep Dive. Encerramos nossa jornada épica por Moby Dick, do Herman Melville. E confesso,
Ainda tô impactada com o final. Que história! É, realmente uma história que fica gravada na memória, né? Mas em meio a todo o caos e a tragédia, existe uma profunda humanidade que emerge das páginas, você não acha? Verdade. É fácil se perder nos grandes temas, nos simbolismos. Mas o Melville nunca deixa de lado as experiências individuais dos personagens, nos mostrando que, por trás de toda aventura épica, existe uma história profundamente humana. Exatamente. E o material que a gente recebeu destaca alguns exemplos disso, sabe? Como a cena em que o Tashtego cai na cabeça da baleia e o Queequeg mergulha para resgatá-lo. Um ato de coragem e altruísmo que demonstra a força dos laços de fraternidade, que unem esses homens, mesmo diante do perigo. E também temos a história do Pip. O jovem grumete que, digamos, perde um pouco a sanidade depois de ser deixado sozinho num bote salva-vidas. É de partir o coração, né? Nossa. Ele é exposto ao horror da caça às baleias de uma forma brutal, e isso destrói. Mas mesmo na sua loucura, existe uma sabedoria, um vislumbre de algo que vai além da compreensão humana. É como se o Melville estivesse sugerindo que, às vezes, a verdadeira compreensão só pode ser encontrada fora dos limites da razão, né? A loucura do Pip nos revela a fragilidade da mente humana, diante da imensidão do desconhecido. Exatamente. E isso nos leva a um dos temas centrais do livro, a busca por significado em um mundo caótico. E muitas vezes cruel. Um mundo onde a natureza se impõe com toda a sua força, desafiando a nossa arrogância e nos mostrando quão pequenos nós somos. Falamos sobre os personagens, os símbolos, os temas, mas o que tudo isso significa? Qual é a mensagem para quem está prestes a embarcar na sua própria jornada baleeira, metaforicamente falando? Essa é a pergunta de $1 milhão. E acredito que existam muitas respostas possíveis, sabe? Mas para mim um dos pontos mais importantes é o perigo da obsessão. A busca implacável de Ahab por Moby Dick o destrói e leva todos ao seu redor à ruína. É um lembrete de que, às vezes, a atitude mais sábia é desapegar, aceitar o que a gente não pode controlar, aprender a conviver com a frustração e entender que nem sempre a gente pode vencer as batalhas que escolhemos. Com certeza. E em um nível mais amplo. Moby Dick é um testemunho da força do espírito humano, tanto na sua capacidade para grandeza, quanto no seu potencial para autodestruição. Uma dualidade que nos define como espécie, né? Que nos impulsiona para frente, ao mesmo tempo em que nos ameaça constantemente. Uma história sobre o embate entre a civilização e a natureza selvagem, né? O fascínio pelo desconhecido e a busca por significado em um mundo que, muitas vezes, parece indiferente aos nossos desejos. E é um livro que continua a ressoar com os leitores até hoje, séculos depois de ter sido escrito. Porque, no fundo, Moby Dick é uma história sobre a condição humana, sabe? Sobre as lutas universais que todos nós enfrentamos, de uma forma ou de outra. E ao concluirmos o nosso mergulho profundo, fico com uma pergunta. O que você faria se estivesse diante da sua própria baleia branca? Sua própria obsessão incontrolável? Você perseguiria implacavelmente, até os confins da Terra. Ou encontraria um caminho diferente. Uma maneira de coexistir com o mistério e o desconhecido. Essa é uma reflexão que fica para você, caro ouvinte. Continue explorando, continue questionando e continue mergulhando fundo. Até a próxima!